A aposentadoria dos trabalhadores rurais vai mudar. Em áudio e vídeo, Marcelo Matos. A Comissão Especial da Reforma da Previdência debateu as mudanças na aposentadoria rural, com a forte defesa do deputado Alexandre Frota, que lembrou que a arrecadação do setor é de 9 bilhões e o desembolso de 125 bilhões de reais, com 95% de segurados especiais sem contribuição. Mantém-se o sistema atual da contribuição com base na venda da produção, mas exige um mínimo de contribuição no valor de R$600 por ano para toda a família. Não é uma contribuição individual, mas para todo o grupo familiar. Para Aristides Veras dos Santos, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, o modelo atual evita a pobreza maior no campo. A previdência rural tem um papel muito importante na divisão de renda dos municípios brasileiros, isso eu já disse. Em 71% dos municípios brasileiros, o repasse da previdência rural ultrapassa o repasse do Fundo de Participação dos municípios. O secretário especial adjunto de Previdência do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, ressalta que o setor concentra 40% das fraudes. Quase 3/4 das pessoas que ingressam precocemente no mercado de trabalho residem em áreas urbanas. Segundo ponto fundamental, mais de 60% dos extremamente pobres residem em áreas urbanas. Portanto, repito, falácias, equívocos interpretativos que confundem a população. O deputado Eduardo Costa questiona que desde 2016, 86% das perícias convocadas foram negadas aos segurados. O lavrador simplesmente vai aguardar, ele não vai contribuir, porque ele não tem condições de contribuir. E o que vai acontecer? Ele vai ser jogado ao BPC. Então ele vai aguardar o tempo e dali ele vai conseguir um benefício assistencial previdenciário. O Ministério da Economia aponta que o governo vai direcionar 900 bilhões de reais para a Previdência e Assistência Social em 2019 e terá apenas 30 bilhões para investimentos. Professor Vila, vai mudar, né? Vai mudar. Nós temos falado tudo. E são questões que não afetam o grosso da proposta, né? O cerne da proposta. Não vai passar o fim do benefício da prestação continuada, não vai passar a aposentadoria rural, tem a questão da idade mínima dos professores, a questão do abono do PIS, porque o abono é para até quem ganha 2 salários. O governo quer diminuir para até 1 salário, mas aí tem um problema. Qual é o problema? Nos estados de Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, o salário mínimo regional é superior ao salário mínimo nacional. Nesse caso, se a proposta for a diminuição para 1 salário mínimo nacional, significa que nesses 5 estados que eu listei, ninguém receberá o abono do PIS. E o abono do PIS é de 1 salário, se a gente dividir por 12 meses, dá cerca aproximadamente de R$80 por mês. E esse abono, ele é indispensável, especialmente nos pequenos municípios, para o comércio local. A gente tem que lembrar que a aposentadoria rural garante o funcionamento de 75% dos municípios brasileiros. E outras questões, como por exemplo, hoje mesmo alguns jornais lembram algo que eu já disse aqui há 20 dias, que a questão que se coloca é se o Congresso da União, entenda-se, o Congresso Nacional, pode aprovar a mudança dos regimes previdenciários das 27 unidades federativas. Essa é uma pergunta. Porque cada sistema previdenciário estadual tem uma regra. Tem sistemas que são superavitários, Amazonas, por exemplo. Tem sistemas que são ultra deficitários, Rio Grande do Sul, para pegar bem extremos geográficos. A questão que se coloca é se a Constituição permite isso. Provavelmente não, né? Ou seja, há uma interpretação que as assembleias estaduais teriam de convalidar o que foi aprovado no Congresso e teriam um tempo para tal. Inclusive já é uma proposta que tinha até na proposta anterior da presidência Michel Temer, que as assembleias teriam 6 meses para aprovar o novo regime de cada estado, porque cada estado tem uma particularidade, né? Nós somos 26 estados e o Distrito Federal que dá 27 unidades federativas. E lembrar também, por isso que essas questões legais, porque sem respeito à lei, né, nada funciona, né? Lembrar também que a Constituição de 88 transformou o município em ente federativo, o que é um absurdo, mas transformou.
Então tem sistemas também dos municípios. Vide o caso aqui de São Paulo, que alterou o regime previdenciário faz pouco tempo, teve toda aquela confusão, vocês se lembram. Então tem uma série de questões legais que têm de ser apreciadas para entender o funcionamento do Estado brasileiro. Foi o que eu perguntei com o ministro Alexandre de Moraes. Né? As pessoas muitas vezes querem tratar de questões da justiça e não sabem nada, querem tratar de questões da política e desconhecem, e acham que qualquer funcionamento, como por exemplo uma questão sobre essa constitucional, isso é irrelevante, isso é maracutaia. Não. O funcionamento da estrutura de uma república federativa basta acompanhar, e é uma cláusula pétrea a federação, o artigo 60, parágrafo 4º, né? É uma cláusula pétrea. Então, tem de entender o funcionamento. A gente, no nosso papel aqui, não é transformar no panfleto no senso comum, mas mostrar a complexidade dos problemas, os caminhos de saída para esses problemas e como é que funciona a estrutura legal, política e econômica do país, sem cair naquelas análises rasteiras dignas dos WhatsApps, daqueles analistas de WhatsApp que são patéticos.